Para mim, o curso de chantilly foi excelente, mesmo estando em 3 semanas, pois eu fiz bolo para fora só 3 vezes. E as 3 vezes que eu fiz, o meu bolo, eu fiz a massa pão de ló e o recheio à base de brigadeiro. Por ser a massa levinha e o brigadeiro ser pesado, então você já imagina que deve ter acontecido, né? O meu bolo estruturou, mas ficou gostoso. A cliente deixou passar a batida, as duas clientes sabiam que eu tava iniciando, e sem contar que o chantininho não era estabilizado e ficou naquele aspecto derretido, feio, sabe? Mas isso não foi motivo pra mim desistir, muito pelo contrário, foi pra me motivar mais e mais. Depois ainda que eu assisto todos os seus vídeos no YouTube, mas depois que eu assisti o da Semana da Confeitaria, que eu vi que você estava oferecendo um curso com um custo-benefício muito bom, que aqui eu não acho em lugar nenhum. Eu sou de Belo Horizonte, primeiramente que eu não acho nem pelo valor e muito menos pela qualidade que é o curso e pela disciplina que você passa pra gente. Bom, o que eu tenho pra falar que a gente realmente tem muito sim pra aprender, mas que você continue sendo essa pessoa que você é, passando essa confiança pra gente, passando esse incentivo pra gente, fazendo com que a gente corra atrás sempre e ultrapasse os nossos obstáculos e que venceremos sempre. Muito tímida, então já foi o suficiente. Muito obrigada, Lid, por tudo. Tenho que agradecer, que Deus te abençoe e te proteja sempre. Muito obrigada por tudo. Tenho uma simpatia muito grande por você. Olá, eu sou a Lidiane Kerley da Confeitaria Refinada. Sejam bem-vindos à terceira aula da primeira imersão da Confeitaria Refinada. Nessa imersão eu vou te ensinar todas as técnicas que você precisa saber para produzir bolos incríveis de chantininho, da cozinha da sua casa, ao lado da sua família, podendo faturar aí até R$5.000 fazendo o que você ama. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todos os comentários que eu recebi aqui no YouTube e também lá no Instagram. Eu tô adorando ver a historinha de cada um de vocês e eu também estou amando ver que a imersão já está causando uma diferença enorme na vida de vocês, viu? Simplesmente porque eu tô te ensinando sem segredos, usando um método que eu já testei diversas vezes e que já foi aprovado pelas milhares de alunas que eu já tenho nos meus cursos online. Mas é importante eu te falar também que somente aquelas alunas que seguem o meu método passo a passo, de fato conseguem mudar a sua vida na confeitaria, tá? Então preste muita atenção em cada detalhe dessa aula. É muito importante, tá certo? Agora, falando em imersão, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todo o conteúdo que eu tô te passando aqui de forma gratuita tem gerado um grande estranhamento aí na internet, né? Porque as pessoas não estão acostumadas com tanto conteúdo assim, de forma tão clara. E eu queria te dizer que você ainda não viu nada. Ainda tem um montão de coisa para você aprender e mesmo assim é só a pontinha de todo o iceberg, de tudo o que você pode aprender se realmente você quiser entrar nessa área da confeitaria. Daqui a alguns dias eu vou te explicar um pouco melhor, eu vou te ajudar a entender um pouco melhor sobre o que eu tô falando, tá? O fato é que na aula de hoje eu já vou solucionar uma dor muito grande e muito comum entre confeiteiras iniciantes e confeiteiras que já têm muitas habilidades na hora de fazer bolos, tá? Eu tô falando, gente, da estruturação do nosso bolo. Muitas não entendem o porquê que tá fazendo a massa certa, tá fazendo o recheio da maneira correta, no ponto correto. Mas mesmo assim, chega na hora de montar, tudo dá errado. A massa quebra, o recheio vaza, nada dá certo. Fica encharcado, começa a vazar calda, é um verdadeiro caos. Muitas não entendem o processo, né? Os motivos que isso acontece.
nessa aula, se você prestar muita atenção, eu vou te ajudar a solucionar tudo de uma vez por todas, tá? Essa aula de hoje ela é uma continuação das aulas 1 e 2 e é muito importante que você tenha assistido essas aulas para você entender todo o processo que a gente está fazendo aqui hoje. Se você ainda não tiver assistido essas aulas, acesse aqui o meu canal e devore esse conteúdo, tá? Porque eu não posso te garantir por quanto tempo essas aulas ainda vão ficar disponíveis. Então, corre e assiste o mais rápido possível. Vamos rever um pouquinho de tudo que a gente aprendeu até agora? Foi muita coisa, né? Mas vamos lá. Na primeira aula, você aprendeu quais utensílios necessários para você começar. Quais ingredientes mais utilizamos, a minha massa amanteigada tradicional e de chocolate, como multiplicar para formas maiores, dicas de armazenamento, validade e congelamento. Já na aula 2, eu te ensinei como fazer recheios e geleias no ponto certo. Você aprendeu receitas deliciosas, tudo no detalhe, sem contar no ingrediente secreto que eu uso quando eu quero congelar os meus recheios. Tá vendo só como já estamos longe nessa imersão e que você não pode ficar de fora? Ontem também rolou uma live Tira Dúvidas aqui no canal, onde eu pude solucionar com você várias questões, várias dúvidas que você ficou ainda, né, depois dessa aula. Então foi mais ou menos 1 hora de live dedicada a você. E a gente vai repetir essa live também com todas as aulas, tá? Para quem tá no grupo VIP, recebeu todos os links, tanto das lives quanto das aulas. Assim não perde nada. Se você ainda não tá nesse grupo VIP que a gente tanto fala, então acesse o link que tá na descrição desse vídeo. Lá você vai ter acesso ao nosso grupo VIP e vai sempre ficar por dentro tanto das aulas, quanto das lives, quanto dos conteúdos complementares que a gente vai mandar. Tem um e-book que a gente vai preparar e vai te mandar somente no final da imersão. Então, somente quem estiver no grupo VIP vai receber, tá? Bom, agora a gente vai começar essa aula porque eu já tô aqui, ó, mega ansiosa. Vamos lá? Então, vamos lá começar, né? Antes de começar, eu quero fazer uma recapitulação aqui dos processos, tá? Primeiramente, a gente faz a massa do bolo, correto? Fizemos a massa do bolo, a gente faz o recheio do bolo, certo? Fizemos a massa e o recheio, esses dois precisam descansar. O recheio tem que esfriar em temperatura ambiente e a massa tem que descansar no mínimo 6 horas em geladeira depois que ela esfriou. Combinado? Por que que eu tô falando isso? Porque senão a sua montagem vai dar toda errada. O seu bolo vai se quebrar, o seu recheio vai ficar vazando, não vai dar certo, tá bom? Então sigam esses processos, não pulem nenhum para que tudo dê certo, tá bom? Então a gente tem que pensar dessa forma. Não posso pular nenhum processo, tá bom? Antes de a gente fazer essa montagem que eu vou fazer aqui, a gente precisa estar seguros, tá bom? Então vamos lá. Como a gente já viu, a minha massa está descansada, meus recheios também. Agora sim eu vou passar para a parte da montagem. Vou montar meu bolo numa tábua, tá? Essa daqui é uma tábua de madeira, mas poderia ser um cake board, poderia ser também um pratinho de MDF, tá? Não tem importância, poderia ser qualquer um dos dois. Eu prefiro a tábua por ela ser mais grossinha e meu bolo vai ser de andar. Vai até ficar mais bonito com a tábua, porque ela também é altinha. E os cake boards não tem um degrauzinho, né? Então tô com a minha tábua aqui, eu vou agora preparar os meus discos, né? Eu vou já deixar os meus discos cortados. Então eu vou pegar aqui uma massinha, ó, a massinha que a gente fez tá aqui embaladinha, estava na geladeira, então eu até gosto de trabalhar com as minhas massas na hora de montar ela gelada, porque como ela fica mais firme e gelada, então eu não vou ter risco da minha massa quebrar, tá certo? Então é uma dica aí pra você, trabalhe com a sua massa gelada, tá bom? Porque aí você não vai ter aquele medo da sua massa se quebrar. Ela já vai estar mais estável por conta de estar na geladeira, né? E também pelo fato de estar descansada. Bom, para cortar eu vou usar o nivelador. Como eu falei pra você lá na primeira aula, se você não assistir, é importante assistir a primeira e a segunda aula, tá? Mas como eu falei lá pra você na primeira aula, eu gosto de usar o nivelador ao invés de faca, porque me dá um resultado muito melhor.
Como que a gente faz? A gente primeiro precisa regular a altura desse nivelador. Vem vários tracinhos aqui onde você regula. A gente só pressiona aqui mesmo da barriga e aí a gente consegue, ó, mudar esse aramezinho, tá? E assim a gente define a altura da nossa massa. Eu geralmente uso 2 centímetros de massa, 2 centímetros de altura para minha massa, tá? Eu vou só colocar aqui no negocinho que eu já sei qual que é, tá? Vou ajustar o meu nivelador, né? Ó, e eu vou colocar ele aqui na frente da minha massa para mim conferir se tá no meinho da massa, se tá na altura legal, se eu posso colocar um pouquinho mais para cima ou não. Essa massa em particular, ela já não fica com barriga, né? Se você assar o seu bolo e ele ficar com barriga, significa que a temperatura do forno tá muito alta, tá? Você pode baixar um pouquinho. Então, ó, ajustei aqui de um lado. Deixa eu ajustar aqui do outro que saiu. Mas é em média 2 centímetros, tá? Vou colocar aqui na frente da minha massa, ó, tá vendo? Tá bem na metade. E eu vou fazer movimentos, tá? De vai e volta como um serrote, girando esse nivelador aqui, ó, por toda a minha massa, pra não quebrar a minha massa, pra não rasgar, sair quebrando, pra não ter problema. Tem um jeito certo de usar esse nivelador, tá? Então, vou aproximar para que você possa ver no detalhe. Ajustei, diminuí mais um tracinho aqui, deixei na altura 5, para poder ficar bem no meio da minha massa, tá? E aí, como que a gente vai cortar? Você coloca a sua mão aqui em cima da massa, tá? Vocês vão sentir que a minha massa tá mais firme porque ela tá gelada, tá? E aí, ó, você vai fazendo esse movimento de vai e vem. Mas você não vai fazer até o final da massa, não. Veja que já entrou um pouquinho, né? Você vai vir, ó, girando. Por quê? Assim ele vai cortando toda a lateral primeiro, antes de cortar o centro de fato, tá? Ó, então, eu venho aqui e vou girando o meu serrote, ó. O meu nivelador, né? Fazendo esse movimento de vai e vem. Ó, assim, ele não corre o risco de quebrar a minha massa, de cair um pedaço da massa, tá, ó. Eu vou girando. Dei uma volta completa, aí sim eu posso ir até o outro lado, ó. Então, vou fazendo esse movimento aqui, ó, de vai e vem, até eu ter cortado tudo. E aí, é só a gente tirar, ó, o serrote, tá vendo? Sai tranquilinho. Vou tirar aqui esse disco daqui de cima, ó. Ó, sai facinho, tá vendo? Ó, a gente consegue manipular a massa. E olha como ela tá retinha, tá vendo? Bem retinha, fácil da gente trabalhar. Vou colocar aqui ao lado. Mesma coisa eu faço com esse aqui, ó. Não preciso tirar essa capinha aqui, ó, porque ela tá bem retinha, tá bem nivelada. Então, não preciso tirar, tá? Se tivesse ficado com barriga o seu bolo, aí você iria passar o nivelador também na parte de cima. Vamos repetir o mesmo processo, ó. Vou serrando, serrando, tá vendo? Eu falo serrando, mas é cortando, tá? Ó. E vou girando, tá? Pra que ele vá cortando a lateral toda primeiro. Ó, ele marca a lateral toda, tá vendo? E aí, a gente vai cortando o centro. Em bolos maiores, você vai fazer da mesma forma, tá? Marca a lateral. E aí, se for um bolo muito, muito grande, você marca toda a lateral, depois você vem com a faquinha, porque aí você já vai ter a medida certinha onde você vai cortar, tá? Ó, coloco aqui, ó, o disquinho, dessa maneira é super fácil, não tem risco de quebrar. E olha como a massa fica retinha, tá vendo? Coloco outro aqui embaixo, ó, prontinho. Só de massa aqui tem 9 centímetros de altura, tá? Parece até mais no vídeo, mas não é. São 9 centímetros de altura somente de massa.
ainda vão entrar 3 camadas de recheio. Então, basicamente, ali meu bolo, sempre no final, ele tem 12, 13 centímetros de altura, tá? O que acontece? Eu trabalho dessa forma, com bolos altos, bolos mais elegantes. São os bolos que a gente vê lindos no Instagram. São assim, são bolos altos. Para você trabalhar com bolos mais baixos, aí é opção, né? Você tem que definir o seu nicho, qual é o público que você vai atender, qual é o estilo de bolo que você vai trabalhar. Isso é muito importante. Porque eu, por exemplo, eu recuso encomenda quando é fora do meu padrão. Quando uma pessoa quer um bolo, eu quero um bolo retangular. Não tem nenhum problema com isso, tá? Se você quer trabalhar com bolo retangular, não tem problema. Só que não é o meu foco, entendeu? Então, quando as pessoas vêm me procurar atrás de bolo retangular, eu falo, olha, esse tipo de bolo eu não faço, porque não é o meu padrão. O meu padrão, meu estilo é esse tipo de bolo aqui. E aí eu ofereço os meus, tá? Porque senão a gente acaba tendo que comprar forma de tudo que é jeito, de tudo que é tamanho, trabalhar com massa alta, trabalhar com massa baixa. Ah, não, mas eu trabalho com alta para alguns casos, baixa para outros casos, então eu prefiro manter um padrão. Meu padrão é bolos altos e bolos redondos, entendeu? E aí os clientes, quando vêm fazer encomenda comigo, já sabem que o meu estilo de trabalho é esse, tá? Então, feito isso aqui, essa parte desse processo, a gente vai pro recheio, tá? E aí, eu vi muita gente, né, com dúvidas em relação a peso de bolo, né? A medida quanto pesa, eu vendo por peso, passou um pouquinho do peso. Essa história de peso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Uma coisa importante que eu gostaria de falar com vocês aí é o seguinte, eu estou no chat respondendo as dúvidas de vocês, mas eu queria que vocês ficassem prestando muita atenção na aula. Porque eu vejo algumas vezes que eu falo coisas aqui e vocês me perguntam no chat no mesmo momento, como se vocês não estivessem prestando atenção realmente na aula. Então prestem atenção, gente, porque isso é muito importante. A parte de estruturação do bolo é uma das mais importantes. Claro que é todo um processo, você não pode pular nenhuma etapa, mas a estrutura é muito importante, tá? Então, para rechear os meus bolos, eu uso saco de confeitar. Fica mais padronizado, o recheio sai retinho, entendeu? Então não adianta a gente ter uma massa reta e um recheio todo torto. Ou uma camada com muito e uma camada com pouco. A gente tem que padronizar. Para te ajudar nessa padronização, eu vou usar bico de confeitar, certo? Esse aqui é o bico 1A da Wilton, que eu vou utilizar ele para padronizar os meus recheios aqui com vocês. Nas minhas encomendas, eu até costumo utilizar... Na verdade, não uso bico, eu uso até um buraco um pouquinho maior do que o bico 1A, mas é um padrão meu. Como eu sei que não é um padrão da maioria, então eu resolvi trazer o bico 1A, porque fica uma quantidade generosa de recheio, tá certo? E você consegue trabalhar. Bom, então só cortei aqui as abinhas do saco de confeitar, né? Porque fica umas abinhas aqui pro lado e acaba me atrapalhando. Dobro o saco de confeitar, ó. Dobro ele aqui na minha mão, ó, ele fica presinho, eu consigo colocar o recheio aqui dentro perfeitamente, tá? E aí eu vou aproximar para que você veja a textura da nossa briganache. Ó, só tirei o plástico filme da briganache, tá? E olha só, gente, eu vou mostrar aqui a textura para você, ó, do nosso recheio. Olha a cremosidade, tá vendo, ó? Olha que recheio top, maravilhoso, tá vendo? Então, ó, esse é o recheio, o padrão dos meus recheios que eu ofereço para os meus clientes. Cremoso, tá vendo, ó? Se eu bagunçar aqui, vocês vão ver, ó, que ele é cremoso, tá vendo, ó? Mas não é um recheio mole, tá vendo? Não é um recheio que cai da minha colher, tá vendo, ó? Não cai, certo, ó? Porque é um recheio firme. Ele monta, quando eu falo que ele monta, é porque, ó, a gente consegue trazer uma altura para ele. Ele monta, tá vendo? E ele é cremoso. Então, esse recheio aqui é maravilhoso, tá? É o ponto perfeito. Eu vi muita gente falando no chat ontem que deixa o recheio no mesmo ponto que o meu, mas mesmo assim ele desaba. Gente, não tem como, se você tiver deixado o recheio no ponto certo e tiver deixado ele descansar em temperatura ambiente, não tem como ele desabar. Tem como, se depois que você montar o seu bolo, se você rechear o seu bolo, você não deixar o tempo de descanso. Se esse bolo com o recheio não descansar, vai desabar. Qualquer recheio com qualquer ponto vai vazar nas laterais. Então é importante que depois que você recheie, esse bolo descanse, tá? A gente vai falar sobre descanso daqui a pouco, quando os meus forem descansar, tá? Então, ó,
Massa cortada, recheio no saco de confeitar, agora a gente vai montar. Tudo tem que estar na ordem certinha para não dar certo, para a gente não se atrapalhar, tá? No final do nosso e-book, lá no final da nossa imersão, no e-book que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou colocar uma sequência para vocês seguirem, só para vocês se guiarem por essa sequência na hora de preparar um bolo, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do meu recheio, tá? Não é uma camada grossa, tá? Ó, é uma camada fininha que eu coloco. Meu bico tá bem grudado na base, ó. Eu não deixo alto, não, ó. Eu deixo bem baixo aqui, ó. Bem próximo da base. Por quê? Porque eu não quero muito recheio aqui. Se eu colocar muito recheio aqui, não vai grudar. Vai ficar deslizando. Então, por isso que eu preciso de uma camada fina, porém em grande quantidade. Pra quê? Porque eu coloquei tudo isso aqui, esse aspiral tão grande, pra que grude a massa por completo. Mais ou menos o meu disco, ele tem esse diâmetro aqui, ó. Então, eu quero que esse recheio pegue em basicamente toda a minha massa para que fique bem estável, bem grudadinha, tá? Então, ó, eu vou agora começar a montagem. Eu escolho, ó, sempre o fundo da minha massa. Essa parte aqui é a parte do fundo, tá? Então, o fundo vai ficar em contato com a tábua, certo? Ó, virei aqui, vou colocar a minha massa aqui. Lembrando mais uma vez, para quem tá chegando na aula agora, minha massa está gelada, tá? Eu prefiro trabalhar com a massa gelada porque ela fica mais firme e aí eu consigo trabalhar tranquilamente, tá? Quando essa massa chegar em temperatura ambiente, vai ficar fofinha do mesmo jeito que a gente conhece, tá? Coloquei a primeira camada, agora eu vou vir aqui, ó. Ó, vocês estavam perguntando na primeira aula lá no chat pra que eu uso o Perflex, né? Ó, eu uso todo o tempo pra poder limpar a minha bancada, tá? E trabalhar com o meu ambiente limpo. Ah, por que eu não uso pano de prato? Porque não é higiênico, gente. A gente usa pano de prato pra tudo, né? Então é melhor usar o Perflex, porque tá sujo a gente joga fora, né? Lava, enfim. É melhor, tá bom? Mas nessa hora aqui a gente faz bastante sujeira mesmo. E aí, ó, eu vou usar essa calda aqui da Ulalá. Pra quem não tiver essa calda, você vai usar a mesma quantidade de leite condensado e a mesma quantidade de água. Ou seja, se você usar 200 ml de água, vai usar 200 gramas de leite condensado. Ou meia xícara de água, meia xícara de leite condensado. Vai juntar no potinho, misturar e vai usar. Por que leite condensado e não leite? Porque leite azeda, tá? Então não é ideal. O ideal mesmo é o leite condensado dissolvido na água, tá bom? Se você não tiver essa calda. Eu vou usar essa calda porque eu tenho aqui na minha casa. Pra mim é de fácil acesso, tá? E aí ela já tem sabor de leite condensado e de baunilha. Quem já usou que tá aí no chat, pode colocar aí, comentar aí se gosta dessa calda. Essa calda é maravilhosa. Mas eu sei que em alguns estados, algumas cidades não encontram, então por isso que eu dou a opção do leite condensado com água, tá? E aí, ó, ela vem pronta para utilizar, porém eu gosto de dar uma dissolvida um pouquinho nela na água, ó. Eu coloquei até aqui, poderia até colocar um pouco menos, vou tirar aqui um pouquinho. Ó, eu coloco mais ou menos aqui, ó, um pouco acima da metade e coloco o restante de água. Por quê? Porque eu sinto que ela vem um pouquinho grossa. Então eu gosto de dar uma dissolvida, tá? Pra que ela até penetre um pouquinho mais. Porque se a gente coloca uma calda muito grossa aqui no bolo, não vai absorver no bolo, tá? Vai ficar por cima. E aí, eu sei que vocês têm dúvidas também. Será que todo tipo de bolo tem que molhar? Mesmo os bolos que já são com a massa úmida? Bom, gente, isso depende muito da sua clientela. Os meus clientes amam bolos molhadinhos. Mesmo que a massa seja molhadinha, eu ainda molho um pouquinho mais. Não molho tanto, molho um pouquinho mais, porque os meus clientes gostam, tá? Então aí quem vai decidir é você. Se você não quiser molhar essa massa, não precisa, porque é uma massa saborosa, tá? Eu vou colocar um pouquinho de água. Já dissolvi, olha só como tá aqui a calda, certo? E aí, eu sei que qual a quantidade eu coloco no meu bolo? Gente, não existe uma quantidade exata, não existe isso. A gente tem que sentir, a gente tem que observar dois pontos. Primeiro, o gosto do nosso cliente, se ele gosta de um bolo muito molhado ou pouco molhado. Segundo, o tempo de descanso desse bolo. Você vai conseguir deixar esse bolo descansando umas 8 horas? Então, pode colocar um pouquinho a mais de calda. Não vai conseguir deixar 8 horas ou 12 horas. Então, você vai colocar menos calda, porque esse bolo não vai ter tanto descanso. Quanto mais calda, mais descanso, tá?
Que descanso é esse, Lidiane? Depois do bolo montado, gente, o bolo tem que descansar na geladeira, porque senão não vai ficar estável, vai ficar aquele bolo sambando, certo? E aí que o recheio vaza, então precisa estabilizar, precisa descansar em geladeira, bolo montado, tá certo? Então, não existe uma quantidade certa de calda, como eu falei, vocês vão ver aqui a quantidade que eu vou colocar. Não vou colocar uma quantidade exagerada de bolo, porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Ah, mas os meus bolos são bem molhados, porque eu sei que tem alunas que vão me falar isso. Ah, Lidiane, mas eu só gosto de bolo bem molhado. Mas essas mesmas pessoas que vão me falar isso vão falar: ah, mas às vezes dá uma barriguinha no meu bolo. Ah, mas às vezes o meu bolo afunda. Ah, mas às vezes o meu bolo vaza. É por isso, gente. Ah, mas eu fui transportar e rachou inteiro, começou a vazar. É por isso, entendeu? Então, o que vale mais? É um bolo encharcado ou é um bolo seguro? Vocês têm que pensar isso, principalmente quem está iniciando. Quando a gente já tem uma prática, uma experiência, aí a gente consegue colocar mais calda, a gente consegue sentir qual a massa melhor, qual a massa absorve mais. Massa amanteigada é uma massa que não precisa ser encharcada. Se você encharcar, a textura dela vai mudar, vai ficar parecendo uma papa na sua boca. Não vai ter textura de bolo. Então não é uma massa que vai muita calda, porque ela já é bem gordurosa, tá? Por conta da manteiga que a gente usa. É diferente de um pão de ló, que você, quanto mais encharca, mais ele suga a calda. Por quê? Porque pão de ló, massa chiffon, ela é uma esponja, né? A massa amanteigada não, tá? Então a gente não precisa encharcar. Que isso fique bem claro para vocês não cometam o erro que eu cometi, encharque bolos e aí você vai mandar um desastre para casa do cliente. Gente, tudo tem um motivo. Quando vocês verem uma professora falando que não coloquem, minha gente, não paguem para ver, porque vocês vão ver o erro acontecer aí na casa de vocês, tá? Então, calda tem que ser na medida certa. Vamos lá então, ó, molhar. Eu sempre deixo 1 centímetro da borda sem molhar. Por quê? Porque eu quero preservar a estrutura da minha massa, tá? Então, eu sempre deixo uma bordinha de 1 centímetro sem molhar. E molho assim, ó. Essa é a quantidade de calda que eu molho o meu bolo, tá? Nem muita, nem pouca. É uma quantidade massa que eu sinto que o bolo vai estar molhadinho, tá certo? Ó, sem ter grandes problemas, tá? Quem tá assistindo a aula e chegou agora, minha massa está gelada, tá? Então, por isso que ela tá um pouco mais firme. Vamos, então, colocar o recheio. Eu vou primeiro, ó, fazer uma camada por fora, tá certo? Ó, eu vou colocar uma camada do meu recheio, ó, na parte da lateral. Como eu falei pra vocês, nos meus bolos eu ainda uso um tamanho maior, né, do saco de confeitar do furo, para que meu recheio ainda fique um pouco mais alto, tá? Mas é uma opção minha, tá certo? Então, ó, coloquei aqui a primeira camada. Por que eu fiz primeiro essa camada aqui fora? Porque a gente vai usar geleia. E a geleia não pode ir na borda. Então, eu fiz aqui como se fosse uma barreira de contenção, certo? Eu vou colocar aqui, ó, mais um pouquinho de recheio em cima dessa minha primeira camada. Mas que fique claro que eu estou fazendo isso porque é o padrão de bolos que eu trabalho, tá? Eu trabalho com os bolos assim, um pouco mais grossos, tá certo? As camadas de recheio. E aí, gente, vocês vão poder colocar a geleia de várias formas. A única coisa importante que você tem que saber é que a geleia não pode ir para a borda. Então, essa barreira de contenção aqui, ela vai servir exatamente para isso, para não deixar que a geleia vá para a borda, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer de duas maneiras, tá? Eu vou fazer esse bolo de um jeito e o outro bolo de outro jeito, beleza? Então, vamos lá. Vou passar aqui, ó, uma camada mais fininha do meu recheio, ó. Veja que eu encostei mais o bico na massa para que saísse pouco recheio, ó. Tá vendo que saiu uma camada mais fina do recheio? Por quê? Porque vai ser aqui que eu vou colocar a minha geleia, tá bom? Gente, é só uma forma de aplicar a geleia, existem muitas outras, tá certo? Ó, fiz essa camada mais baixinha, vou fazer mais uma baixinha aqui, ó. Ó, e agora eu vou fazer uma bem grossa. Só pode ser essa forma de rechear? Não, pode ser diversas outras maneiras de rechear.
Essa daqui é só uma delas, tá? Aqui no meio, ó, vou colocar menos, tá? Vou colocar mais baixinha. Pronto. Vejam que eu tenho uma parte mais alta do meu recheio e partes mais baixas, né? Na parte mais baixa eu vou colocar a geleia. Por que que eu deixei mais baixa? Primeiro, porque eu não quero que a geleia passe da altura da barreira de contenção que eu fiz. Segundo, que se eu colocar tudo no mesmo nível e colocar a geleia por cima, o que vai acontecer é que o meu bolo vai ficar muito mais alto do que deveria, tá? E aí eu não quero isso, eu quero que ele fique no padrão. Deixa eu te mostrar aqui, ó, o ponto da minha geleia, que na verdade aqui, como a fruta ela é pedaçuda, fica mais um doce de tangerina do que uma geleia, né? Porque, ó, os pedacinhos eles não se dissolvem, né? Então, esse é o ponto. Tá vendo que não tem calda? Não tem calda, então não vai ficar vazando no meu bolo, tá? E aí, eu vou pegar essa geleinha, né, esse doce, ó, e vou colocar aqui no meio, tá vendo, ó? Justamente nesse espaço aqui, que eu deixei separado justamente para colocar a minha geleia. Tá, eu vou colocando assim com a colher. Ah, mas se eu quiser colocar geleia no bolo todo, porque nem todo mundo vai pegar a geleia. Calma, que no outro bolo a gente vai fazer outro tipo de montagem. Como eu falei pra vocês, existem vários tipos de montagem e esse aqui é só um deles, certo? Ó. Chocolate com laranja, gente, é muito gostoso. É uma combinação muito interessante. Ó, eu não posso deixar que a geleia passe da barreira de contenção, tá? Por quê? Eu preciso da barreira para que a barreira grude na massa de cima. Se eu colocar a geleia não vai grudar. Então, eu não vou ter estabilidade no meu bolo, não. Olha só, tá vendo que quando a gente coloca a geleia, preenche o tamanho, a altura que tava aqui faltando de recheio, já preenche. Vou colocar aqui no centro também. Olha só que legal. Outra coisa importante, gente, é que geleia, ela é doce, né? Assim, no caso da tangerina, ela é um pouquinho doce. Então, não adianta a gente colocar... São 3 camadas de recheio. Se a gente colocar muita geleia, vai ficar um bolo super doce. Então, a gente tem que maneirar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar outra camada de bolo, certo? Ó, tá virada essa partezinha aqui, eu gosto de virar pra baixo e gosto de trabalhar com essa aqui pra cima, porque a calda, ela absorve muito melhor nessa parte aqui de cima, tá? Então, deixa eu só tirar aqui o isopor, ó, e aí eu venho aqui, coloco, ó, em cima da minha massa, certo? Aqui eu vou ajustar, ó, vou empurrar ela pra trás ou pra frente, caso precise. Ela precisa estar bem niveladinha, certo? Não posso apertar, tá bom? Não vou apertar agora. A gente não pode apertar porque não tem nenhuma barreira aqui que segure esse bolo. Então, se eu apertar, ele vai quebrar e vai para os lados. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai usar o acetato. Teve muita gente com dificuldade, né? Falando que não consegue usar o acetato. Então, a gente vai usar ele aqui. Só que eu vou usar um menorzinho, ó. Esse daqui tem apenas 10 centímetros de altura. Ah, mas meu bolo vai ser maior. Não tem problema, a gente vai fazer uma emenda. Eu só tô utilizando esse daqui mais baixo porque é o que a gente mais encontra nas lojas de confeitaria, tá? Então, é mais fácil de você encontrar esse aqui. Mas se você fazer com o maior também, dá super certo, tá? O primeiro passo é a gente medir, ó, onde a gente vai cortar. Então, precisa dar uma volta inteira no bolo e transpassar um pouquinho. Medi, deu uma volta no bolo, transpassou, então eu posso cortar. Vou usar a fita crepe, tá? Eu gosto de usar essa daqui porque sai fácil, tá? Então, eu já posso deixar, ó, 3 pedacinhos aqui já cortados. Pronto. Venho aqui com o meu acetato, tá? Ó. Vou abrir ele. Ó, abri o meu acetato. Se eu soltar, ele vai entrar, né? Ele vai enrolar. Então, não posso soltar, ó. Abri ele, eu venho aqui, ó,
e vou abraçar a minha massa, tá? Não é pra você apertar muito, não. É pra você abraçar a sua massa. Abraçou a sua massa, você dá só um pequeno ajuste pra ficar bem presinho, pra ficar, ó, na mesma volta da sua massa, tá bom? Eu não passo desmoldante aqui. Eu até deixei o desmoldante aqui, ó. Mas eu costumo não usar. O que que acontece quando a gente não usa? Quando a gente não usa, na hora que a gente for tirar esse acetato, vai grudar um pouquinho de recheio. Coisa mínima, gente, que não vai fazer diferença no recheio de jeito nenhum. Então, eu não uso desmoldante porque eu vou estar só gastando produto em vão. Mas pra quem quiser, pode colocar o desmoldante no acetato ou, inclusive, passar um pouquinho de gordura. Pode ser óleo, pode ser gordura vegetal, tá? E aí, você que decide. Então, como que a gente vai prender, ó? Tá vendo que aqui tá solto? Antes de prender, eu preciso tomar outro cuidado. Essas pontinhas aqui, ó, elas têm que estar retinhas. Se tiver pra cima, assim, ó, ou pra baixo, ó, tá vendo que tá passando? Significa que o seu bolo vai ficar torto. Então, arrume, porque tem que ficar retinho assim, ó, tá? Então, tá retinho aqui, tá bonitinho. Eu venho aqui, ó, com a minha fita crepe e grudo essas duas pontinhas aqui, ó. Ó, tá vendo? Grudei, mas ainda não está seguro, porque ainda tem outra ponta aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, confiro se tá retinha. Venho aqui, ó, e grudo. E aí, pra deixar ainda mais seguro, ó, tem essa parte aqui de baixo da fita, certo? Então, eu venho aqui, ó, vejo se tá certinho aqui e grudo. Ó, agora tá totalmente segura, tá? E aí, eu consigo continuar a minha montagem. Com a barreira de acetato, o seu bolo não corre o risco de se quebrar, de abrir, tá certo? Então, o acetato, pra mim, é a melhor solução. Fazendo desse jeito direitinho aqui, gente, não tem erro, tá? Vamos lá molhar mais uma vez, ó. Como o meu bolo vai ficar descansando na geladeira por 12 horas, então eu consigo administrar essa quantidade aqui de calda, tá? Se o seu bolo for ficar menos tempo que isso, coloque menos. Pronto, molhei, tá vendo? Vou vir com mais uma camada de recheio. Na apostila de vocês e lá no grupo, eu coloquei a quantidade exata que eu usei para cada forma, tá? Tanto na de 20 quanto na de 15. Ó, novamente eu faço aquela barreira aqui, tá certo? Vou colocar mais recheio aqui no saco de confeitar. Fiz essa primeira camada, como eu mostrei pra vocês, eu ainda faço um pouquinho maior aqui, porque eu gosto dos meus recheios, meus bolos bem recheados, tá? Então, ainda faço um pouquinho. Mas se você não quiser, não precisa, tá? Pronto. Vamos fazer mais uma montagem, tá? Você pode só colocar a geleia, você não precisa colocar o recheio embaixo, como eu fiz antes. Você pode só vir aqui, ó, fazer a camada, fazer a voltinha do recheio, ó. É outra opção de montagem, tá, gente? Ó, tá vendo como eu fiz? Nesses espaços é que você vai colocar a sua geleia, tá? Eu até acho que a minha geleia não vai dar pra muita coisa aqui, né? Mas não tem problema. Porque as minhas tangerinas estavam muito miudinhas. E também porque como eu tô fazendo diversas montagens, né? Então acaba usando mais geleia do que o normal. Ó,
Como aqui ainda faltou um pouquinho de geleia, eu vou completar aqui, tá? Com a Briganache. Prontinho. Venho com mais uma camada de massa, tá? Ó, eu sempre gosto de virar o fundo pra baixo, né? Nessas 3 primeiras camadas. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou encaixar aqui dentro do acetato, ó. Coloquei a minha massa, ó, venho abrindo aqui o meu acetato e ela vai entrando, ó, vai encaixando aqui dentro. Tá vendo como é fácil? Ó, encaixou. E aí, ela chegou na altura do meu acetato. Meu acetato tem 10 centímetros de altura. Então, pra quem trabalha com bolos de 10 centímetros de altura, usa somente 3 camadas de massa e 2 de recheio. Como o meu é mais alto, né? Ó, tá vendo como a massa, quando vai chegando em temperatura ambiente, ela vai ficando mais fofa? Tá vendo que eu falei pra vocês lá? É exatamente isso. Por isso que não precisa se preocupar com a massa que vai ficar dura na geladeira, porque não vai fazer diferença não, tá? Então, eu montei. Agora, vou molhar, acabou a minha calda, ó, só tem isso, vou colocar um pouco mais, tá? Vou fazer um pouco mais de calda. Vamos, então, molhar, ó, novamente, deixando sempre aquela bordinha da lateral, né, ó. Pronto, molhei. Para continuar, eu preciso de mais barreiras de contenção aqui. Então, o que que eu faço? Vou fazer uma emenda com meu acetato. Tô fazendo essa emenda porque eu tô usando um acetato mais baixo. Quem conseguir encontrar o acetato mais alto ou de repente comprar a folha, vou cortar aqui, ó, medir. Ó, tô usando mais uma emenda de acetato, por quê? Porque eu tô mostrando pra você como você vai fazer se você só encontrar acetato baixo, que é o mais fácil de encontrar. Mas se você tiver o acetato alto, não precisa você fazer essa emenda, tá? Já vai ter, ó, como eu tenho aqui. Esse daqui, ó, é super alto, tá vendo? Então, eu não precisaria emendar, porque ele já é alto, tá vendo? Eu já tenho desse alto. Mas ele não é tão facilmente encontrado, então por isso que eu tô fazendo essa emenda aqui, porque caso você encontre somente do baixinho, você sabe como usar, né? Então, ó, deixa eu só cortar aqui a minha fitinha, né? Pronto. Vamos lá, então, agora emendar. Ó, coloquei aqui, vou deixar bem apertadinho, do mesmo jeito que tá embaixo, vai ficar em cima, tá, ó? E a gente vai, ó, amarrar, né? Deixar aqui as pontinhas bem retinhas, ó, verifica, tá? Se tá retinha. Vem aqui com a fita, ó, coloca aqui na primeira ponta. Tá vendo? Coloquei na primeira ponta, vou colocar na segunda, aqui do lado. Vou ajustar aqui embaixo também. Ó. Pode ser que na hora de você ajustar, você veja que ficou um pouquinho folgada. E agora? Gente, é só tirar e fazer novamente. Ó, venho aqui, tirei, né, as fitas, ajusto novamente, ó. Tá vendo? E grudo novamente, tá? Então, se você vê que a sua ficou folgada, você consegue vir aqui e fazer isso de novo. Não tem problema algum. Então, só segurar bem e prender com as fitas. Prende aqui embaixo também, ó. Pronto, ó. Já tô aqui com mais uma barreirinha de contenção, tá vendo? E aí, eu consigo dar continuidade na minha montagem, né? Vou colocar mais recheio. Minha massinha já está molhada. Vamos lá repetir o processo, ó. Mesma coisa, não muda nada. Ó, entrou um pouquinho da voltinha, não tem problema. A gente vem aqui, ó, e estica ela. Vou fazer aquela voltinha a mais.
Como acabou a minha geleia de tangerina, eu vou colocar a geleia de morango, tá? E aí eu vou fazer uma outra montagem pra você ver. Vou colocar aqui, ó, o meu recheio normal. Aqui já é uma outra montagem de geleia, tá, ó? Vou colocar mais recheio. Ó, eu tô colocando a quantidade que sai no saco, a quantidade que sai no bico, tá? Ó. Pronto, coloquei bastante recheio, né? E aí, um outro jeito da gente colocar a geleia, como aqui eu vou usar agora a geleia de morango, eu vou colocar por cima, porque é uma geleia que não tem pedaços grandes de fruta, então não vai dar diferença, né, ó. Olha só a textura dela, depois que ela tá descansada. Eu vou mexer aqui. Olha só, tá vendo? Como é bem densa ela, ó. Não é mole, não tá vazando água, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui um pouco e vou espalhar. Só por que eu tô usando essa geleia de morango, pra quem não tá entendendo? Porque, como eu fiz diversas formas de montagem, a minha geleia de tangerina acabou, tá? Então, eu vou ter que fazer com a de morango, tá? Só pra mostrar mais um tipo de montagem. Ó, então, tô colocando aqui, mas eu não tô chegando até a borda, tá vendo? Ó, eu tô parando antes da barreira de contenção, tá? Porque mesmo estando firminha, é uma geleia, tá? Então, precisa deixar essa barreira de contenção aqui livre, tá? Ó, como só falta uma camadinha de massa, eu vou descer aqui um pouquinho o acetato, ó. E vou colocar a última camada de massa. Na última camada, eu deixo o fundo virado pra cima, tá? Ó, e aí eu venho aqui, ó, outro jeito de você colocar a massa do bolo é com o disquinho embaixo, tá? Ó, coloca o disquinho aqui embaixo que você vai conseguir, ó, com mais facilidade manusear essa massa, tá? Ó, coloco aqui, ó, e vou tirando o disquinho aos poucos, tá vendo, ó? Isso aqui é ótimo pra quem tá começando, ó, vai tirando o disquinho aos poucos, arrumando, ó, tá vendo? Ó, e aqui a gente só acerta. Prontinho, finalizamos aqui. Agora, antes de eu colocar a minha calda, eu vou pressionar. Vejam que eu não pressionei em nenhum momento, eu vou pressionar agora, né? Então, eu venho aqui com a minha mão, ó, e dou uma apertadinha. Por que que eu tô dando essa apertadinha? Pra juntar massa, recheio, pra ficar tudo juntinho, certo? Pra poder estabilizar. Então, eu venho aqui e dou essa prensa. Essa é a prensa que a gente fala, tá? É só isso, não precisa botar peso em cima do bolo, nada disso, ó. É só isso aqui, colocar a força da sua mão um pouquinho, fazer um pouco de pressão pra baixo, você vai perceber que essa massa ela vai perder um pouco de volume quando você faz isso, mais ou menos 1 centímetro, mas é justamente porque ela está grudando nas camadas de baixo, tá? É importante que a gente faça isso aqui para ter um bolo estável. Agora eu vou molhar, porque a última camada também molha, ó. Agora que já tá todo montadinho, é só eu cobrir, ó, com plástico filme aqui em cima. Esse plástico filme vai evitar que pegue gosto da geladeira e que resseque a minha massa, tá? Essa parte aqui de cima. Então, dessa forma aqui, ó, meu bolo está completamente embalado, tá? Prontinho para o descanso que eu venho falando desde o início dessa aula. Vamos conversar um pouquinho sobre esse descanso. Se você tiver um bolo para você entregar no sábado de manhã, você vai começar a preparar esse bolo na quinta-feira. Na quinta-feira de manhã você assa as suas massas e faz os seus recheios. Na quinta-feira à noite você já pode montar o seu bolo. Ele vai dormir dentro da geladeira e na sexta-feira você decora ele. No sábado você só entrega para o seu cliente. Olha só quanto tempo você conseguiu otimizar. Não vai fazer as coisas desesperada, vai fazer as coisas no tempo correto. As suas massas vão descansar, seus recheios vão descansar, seu bolo montado vai descansar, tá? E aí você vai ter estabilidade. Bom, mas se eu decorar na sexta, ele pode ficar na geladeira até no sábado? Pode, não tem problema algum, tá? Pode dormir na geladeira, o bolo decorado não vai rachar. A única coisa que você precisa ter cuidado é que o seu bolo precisa estar estruturado, não pode ter excesso de calda.
A geladeira não pode estar no máximo bem gelada, tem que estar bem friazinha, então você tem que diminuir a temperatura ali da sua geladeira, deixar ela mais quente, tá? E aí, se possível, se não for um bolo de andar, né, você puder cobrir ele, embalar, colocar uma embalagem plástica, melhor ainda, porque aí não vai ressecar, tá bom? Mas não tem problema algum. Se você quiser se sentir mais segura e quiser decorar apenas no dia, não tem problema, deixe o seu bolo na geladeira, tá? Que aí quando for no dia, se você quiser decorar apenas no dia de entregar, vai lá e entrega o seu bolo. Decora o seu bolo e entrega no próprio sábado, tá? Não tem problema algum. Então é importante que você entenda esses passos, esse processo, e eu vou focar muito nisso. Porque eu sei que é onde acontecem os maiores erros, é até aqui onde acontecem os maiores erros. É você pegando encomendas de última hora, é você entregando massa sem descansar, recheio sem descansar, é você entregando o bolo sem estar prensado, sem estar descansado na geladeira. E aí acontecem vários problemas e aí você fala, ai, mas eu segui tudo direitinho, Lidiane. Eu fiz como você falou. Não fez. Se você fizer tudo como eu fiz aqui, não tem como seu bolo dar errado, tá? Mas vai dar errado se você pular alguma parte do processo. Ah, ela falou que precisa descansar, mas deixei 1 hora na geladeira, tá bom. Não tá, não vai dar certo, tá bom? Então eu vou colocar esse bolo agora na geladeira para ele descansar e vou preparar o próximo bolo, tá? A gente vai rechear e montar o próximo bolo, que é o bolo menor, de 15 centímetros. Esse bolo aqui, ele tem 20 centímetros, tá certo? Outra coisa importante, quando a gente vai falar para o cliente o peso do bolo, a gente tem que falar exatamente o peso da massa com recheio e calda, só isso aqui. A gente não conta o peso da cobertura. Eu vi que vocês tiveram dúvidas em relação a isso. Ah, mas se eu colocar essa quantidade de recheio, o meu bolo vai pesar mais. Sim, você vai colocar a quantidade de recheio que você quer, você vai pesar o seu bolo e você vai vender o seu bolo a partir daquele peso. Ah, deu 1,5 kg, eu só vendo de 1 kg. Não, você pode vender de 1,5 kg. Quem vai decidir a quantidade de peso que você vai vender é você. Ah, mas eu vendo de 1 kg, deu 1,5 kg. Então, você vende de 1 kg, não tem problema. Vai pesar mais um pouquinho? Vai, não tem problema algum. Você vai cobrar em relação àquele bolo que você fez, em relação à quantidade de ingredientes que você gastou, não o peso dele. Quando a gente for fazer a precificação, eu não vou colocar lá 800 gramas de bolo. Não, eu vou colocar leite condensado, eu vou colocar farinha de trigo, eu vou colocar o peso dos ingredientes. E ali eu vou definir, aqueles ingredientes que eu usei, dá para uma forma de 15? Então, o meu bolo de 15 centímetros custa tanto. Ah, mas o meu bolo de 15 pesou 1 kg, ou pesou 1,2 kg, ou pesou 1,3 kg. Não importa, você está cobrando por aquele bolo, independente do peso dele. Entendam isso, que é mais fácil de vocês trabalharem. Tem gente que trabalha por fatia, tem gente que trabalha por tamanho de bolo e tem gente que trabalha por peso. Eu consigo trabalhar com as três categorias, dependendo do que o cliente me pede. Se um cliente chega pra mim, ó, vamos pensar nesse bolo aqui, que é um bolo de 20 centímetros. Esse bolo aqui tem em média uns 3 quilos, por aí. Vamos falar que o cliente chega pra mim e fala assim, ah, Lidiane, eu quero um bolo de 3 quilos. Tem? Eu falo, tem. É esse aqui. Eu sei que é esse aqui, porque eu já pesei e aí esse bolo aqui tem 3 quilos, tá? Lidiane, eu quero um bolo que sirva 25 fatias. Esse aqui. Porque eu sei que meu bolo de 20 centímetros serve 25 fatias. Ah, Lidiane, mas eu quero um bolo de 20 centímetros, no tamanho de 20 centímetros. Eu sei que é esse bolo aqui. Você tá entendendo que não muda nada, não mudou nada. Eu consigo vender o mesmo bolo para 3 diferentes tipos de cliente ou de costume, né? Porque é a população é que tem o costume de vender de determinada forma. Ou seja, eu consigo vender esse mesmo bolo aqui por peso, por tamanho de fatias, por quantidade de fatias, né? Ou por tamanho de forma. Não vai mudar nada, absolutamente nada. Quando a gente vende um bolo para o cliente, a gente não vende exatamente aquele peso. Ah, eu vendo meu bolo por quilo. Então, 2 quilos custa X valor. Deu 2,1 kg. Ah, não dá, eu vou ter que tirar alguma coisa porque passou 100 gramas. Gente, não existe isso. Não existe. A gente dá um peso para o cliente para ele se basear, mas não quer dizer que se passar 100 gramas está errado alguma coisa. Não é, sabe? Não é.
Às vezes a gente, por exemplo, vende um bolo de 1 quilo, mas a gente sabe que não pesa 1 quilo, pesa 1,3 kg, 1,4 kg, mas a gente vende como se fosse de 1 quilo. É só para o cliente ter uma base. Eu vejo muita aluna se perdendo por conta disso. Ah, mas passou 300 gramas, eu vou diminuir o recheio. Olha só! Não, gente, não é assim que a gente trabalha, não é assim que a gente deve trabalhar, não é assim que funciona. A gente sabe que vai pesar um pouco mais, a gente só dá o peso para o cliente se basear. Ah, mas eu vou estar perdendo, porque eu calculei o bolo de 1 quilo e está indo 1,3 kg para o cliente. Não, você vai aprender a calcular da maneira correta, tá bom? Então fiquem tranquilos que na aula de precificação, vocês vão ver quanto eu gastei nesse bolo, por quanto eu vou vender esse bolo, quanto que eu gastei esse bolo. Por isso que eu não tô tão aperreada em saber o peso desse bolo, tá? Mas eu já sei que esse bolo aqui, ele pesa 3 quilos e alguma coisa, certo? Bolo de 20 centímetros de diâmetro por uns 12 ou 13 de altura, tá? Parece, gente, até um pouco complicado de entender isso, mas se a gente parar pra pensar, é a gente que complica as coisas são simples, é a gente que complica. Então tem um método, existe um passo a passo, existe uma forma de ser feita, é só a gente seguir. Não vamos trocar A por B, não vamos inventar moda. Primeiro, para quem tá começando, vamos fazer do jeito exatamente do jeito que tá aqui. Depois, quando você pegar conhecimento prático, aí você vai saber trocar ingrediente, você vai poder encharcar o bolo de calda, você consegue identificar várias coisas que você pode alterar, mas depois, se você está iniciando e durante esse seu início está sendo difícil, você está passando por algumas dificuldades no meio do processo do seu bolo, da preparação até a decoração, não mude nada, faça exatamente como eu estou fazendo, tá? É importante, gente, que eu fale essas coisas pra vocês e às vezes vocês podem até ficar chateados, né? Ai, mas ela falou assim, assim, assado. Não é, gente, eu tô falando a verdade, do jeito que eu sei que vocês vão fazer e vai dar certo. Eu poderia falar aqui pra vocês, façam de qualquer jeito, que vai dar certo. Não vai, vocês vão perder ingrediente, vocês vão perder encomenda. Então faça desse jeitinho que eu sei que vocês vão aprender da maneira correta e vai reproduzir da maneira certa, tá? Ó, meu bolo tem 12 centímetros e meio, tá? Então, quando eu colocar a cobertura, ele vai chegar mais ou menos ali uns 13 centímetros e meio de altura, tá certo? Então, vou levar agora, vou deixar aqui, vou deixar pra levar na geladeira depois, quando já tiver tudo certinho. E agora a gente vai trabalhar com as massas de chocolate, tá? O processo vai ser o mesmo que a gente fez, não vai mudar nada. A única mudança que vai ter aqui é que a gente vai usar outro sabor de recheio, né? E a gente vai, não vamos montar ele aqui na tábua, tá certo? A gente vai montar ele em outro lugar que eu vou explicar pra você. Então, ó, vou nivelar aqui, ver se tá numa altura legal. Ó, vou cortar, tá? Do mesmo jeitinho que a gente fez, não vai mudar nada, não vai alterar nada. Como é um bolo pequenininho, eu nem fui rodando como eu ensinei a fazer no primeiro. Mas se você tá iniciando, vai rodando que vai ser melhor, tá? Como eu já tenho um pouquinho mais de prática, então eu acabei não girando, tá? Eu vou fazer essa daqui girando, tá? Girando o nivelador. Pra você ver que é da mesma forma também. Olha, eu vou dizer que eu fiquei super feliz, que eu vi que já teve um monte de gente que fez a massa, né? Colocou aí nos comentários, que fez a massa de chocolate, que fizeram a massa de baunilha. Gente, eu tô muito feliz, viu? Bom saber que vocês estão colocando em prática já para realmente aprender e aproveitar que eu estou por aqui para ir tirando as dúvidas, né? Ó, cortei tudo. Antes de começar a montagem, eu já vou montar o meu bolo na estrutura que eu vou usar para fazer o andar, tá? Esse bolo vai ficar em cima daquele. Então, como que eu vou fazer isso? Ó,
Agora, eu vou montar aqui a estrutura que eu vou usar para fazer o bolo de andar, né? Uma parte da estrutura. Eu vou montar o meu bolo já em cima dos discos de isopor. Esses discos de isopor vão me dar a segurança que eu preciso. É como se fosse um pratinho de papelão. Se você não quiser usar esses discos de isopor, você pode usar o papelão, não tem problema algum. Papelão firme, um cake board, pode usar um pratinho de MDF? Pode, porém a gente não vai conseguir unir um bolo no outro, tá? Então o que que acontece? Eu uso o isopor porque depois eu consigo furar, tá? Nas semanas da confeitaria refinada, a gente ensinou outro tipo de estrutura, uma estrutura mais firme, né, mais segura, com barra roscada, mas dessa vez eu quis trazer uma outra estrutura. Essa estrutura aqui eu uso, tá? Quem é meu cliente sabe que eu estou falando a verdade. Eu uso esse tipo de estrutura aqui, porque é mais simples, mais barata, mais fácil, fica com o cliente, eu não preciso pegar de volta, tá? Porque a gente tá usando algo descartável. Então, como esse disquinho de isopor ele é bem fino, eu uso 2, tá? E aí eu colo um no outro. Como que eu faço isso? Usando fita dupla face comum que todo mundo encontra em papelaria, tá? Venho aqui, ó, com a dupla face, grudei, certo, ó. Vou colocar algumas tiras. Umas 3, mais ou menos, tá? Se o diâmetro aqui do isopor for maior, a gente coloca mais. Aqui eu vou tirar. Ó. Tirei, tá vendo? Corto aqui o excesso, ó. Corto do outro lado. Vou tirar a outra fitinha. Tirei mais uma, corto o excesso aqui do durex, né, que fica. Mesma coisa com essa aqui. Venho com o outro disco, ó, e vou unir um no outro, tá, ó. Unir. Olha, vai ficar muito mais durinho, muito mais firminho, tá? Então, meu bolo vai ser montado aqui em cima já, certo? Tenho aqui o meu bolo, vou preparar aqui o meu recheio. Olha o recheio que a gente vai usar, tá? Nosso recheio 4 leites, ó. Deixa eu mostrar pra você a textura. Olha só que textura linda, né, ó. Firme e cremoso ao mesmo tempo, ó. Tá vendo? Firme e cremoso ao mesmo tempo, ó. Ele não é tão assim brilhoso, cremoso quanto o outro, porque o outro foi chocolate. Lembra que eu falei pra vocês que quando vai chocolate fica mais cremoso? Ó. Mas é maravilhoso, tá vendo? E aqui eu tenho a geleia, né? Que eu já mostrei pra você na montagem do outro bolo. Olha só como ela se mantém. É uma geleia firme, ó. Não é uma geleia rala, certo? Ó, tá vendo? Vamos usar isso aqui pra rechear o nosso bolo. Ó, nesse eu fiz sem o bico, tá? Pra mostrar pra você como que eu faço aqui sem o bico. Inclusive pra quem não tem o bico, ó. Eu testo aqui pra ver se a largura tá do jeito que eu quero. Como eu falei pra vocês, eu gosto de um pouco mais de recheio, então, ó, eu vou cortar pra deixar ele maior, esse buraquinho aqui, tá? E aqui eu venho aqui, ó, e testo. Ó, pra mim tá bom. Olha a diferença, tá vendo? Do primeiro furo que eu fiz e do segundo. Então, sempre faço esses testes. Venho aqui, ó, com o meu pratinho. Vou fazer aquela primeira camadinha, então eu grudo bem o saco de confeitar no disco pra ficar uma camada bem fininha, ó. Só pra melar mesmo, eu não quero uma camada grossa não, é só pra grudar aqui a massa do bolo, tá? Pro meu bolo não correr pra um lado nem pro outro, pra ele ficar bem fixo. Pego aqui a parte do fundo da minha massa, ó, fundo, viro pra baixo e vou colocar aqui, certo? Ó. Centralizo bem, tá? Pra ela ficar bem certinha aqui, ó. Prendo ela, certo? Minha massa está geladinha. Gosto de trabalhar com massas mais geladas, certo? Porque eu tenho mais segurança. E agora a gente vai umedecer. Vou usar a mesma calda, ó.
mais ou menos o mesmo... Opa, coloquei até um pouquinho demais, né? O mesmo estilo que eu ia falar, deixando sempre uma bordinha, tá? Umedecendo um pouco, não precisa encharcar a massa. Vou fazer a primeira camada. Ó, vem aqui. Olha só como o recheio tá cremoso. Eu não preciso fazer uma força absurda para aplicar esse recheio no bolo, né? Uma força média, eu já consigo aplicar bem, né, ó. Vou colocar aqui dentro também, ó, uma camada um pouco mais baixa do que a camada de fora. Por quê? Porque eu vou usar geleia. Se você não fosse usar, não precisaria, tá? Colocando só mais uma camadinha aqui de recheio. Gente, mas isso aqui é porque eu gosto de bolo bem recheado, como eu falei pra vocês. Os meus clientes já estão acostumados, assim, com esse método que eu faço, né? Com essa forma de rechear os bolos. Ó, coloco aqui recheio. Recheio não, né? Geleia. Coloco aqui, ó. Mas tem aquele cuidado da geleia não ir pra fora, né? Ela não pode, ó, ultrapassar essa barreira. Você tá vendo que a barreira prende a geleia no meinho, no lugar onde ela tem que ficar? Tá vendo, ó? E olha como ela é consistente, né? Pronto. Coloquei a minha camadinha aqui. Vamos seguir o baile. Venho com o próximo disco de massa, coloco aqui em cima, ó. Acerto pra ver se tá tudo bem, tá? E aí, eu já vou colocar o meu acetato, minha tira de acetato. Ó, vamos lá? Tira de acetato mais baixinha é até melhor pra quem tá começando, tá? Ó, medir aqui. Venho aqui e corto. Pronto, venho aqui, ó, com acetato. Esse acetato, depois, você pode reutilizar, tá? Você pode lavar quantas vezes você quiser, secar e usar novamente, tá? Ó, eu coloco o acetato somente na parte de massa. Eu não gosto de colocar até o isopor, não, tá? Coloco só na massa mesmo, ó. Deixo bem justinho, não é apertado. É só deixar justo. Se você apertar muito, sua massa vai encolher e depois que ela sair do acetato, ela vai expandir. Então, não adianta, né? A gente vai perder estrutura. Só precisa deixar justo. Acerta as pontinhas aqui em cima. Lembra que a gente focou bem aqui? Pra você deixar certo, ó, como tá errado, tá vendo? Então, tem alguma coisa aqui errada. Eu preciso ajustar e entender o que que é, ó. É só isso, o segredo do acetato é esse. É a gente entender aonde tá o... É a gente entender aonde tá o erro e consertar. Deixar bem ajustadinho. Ó, consegui aqui de um lado. Ajustei aqui dos dois lados. Agora, eu venho aqui, ó, e prendo. Prendi de um lado, já vou prender aqui embaixo, né? Prendo aqui do outro lado também. Certo? Ó, vou molhar a minha massa, tenho só um pouquinho de calda, já vou colocar um pouquinho mais aqui, tá? Vamos rechear, ó. Vamos molhar o nosso bolinho, ó. Pronto, molhei. Vamos repetir o mesmo processo. Eu sei que tem gente que tá falando aí, tá pensando, se não tá pensando, tá falando. Ai, mas é muito recheio, se eu usar esse tanto de recheio eu não vou ter lucro. Ai, não sei o que. Gente, esse é um padrão que eu desenvolvi aqui para o meu público, né?
para as pessoas que já compram bolo comigo. Então, se eu colocar menos recheio que isso, eles vão reclamar, eles vão perceber. Porque esse foi o padrão que eu decidi trabalhar com os meus clientes. Mas é claro que você pode fazer alterações, tá? De repente colocar um pouco menos de recheio, tá? Assim, seja o padrão com os clientes de vocês. Mas é como lá no início eu falei. Quanto mais recheio, assim, não precisa ser aquela coisa exagerada, mas um recheio colocado numa proporção legal, os clientes amam, gente, amam, tá? Um bolo bem recheadinho. Ó, vou colocar aqui. No e-book de vocês vai vir a quantidade certinha para vocês usarem, tá? Esses recheios nas quantidades das formas que eu vou passar, então podem ficar tranquilos, tá? E já coloquei também lá no grupo a receita desse recheio, a receita da massa. Quem não assistiu, corre aqui no canal. Eu acredito que ainda esteja disponível as aulas, tá? Mas elas não vão ficar por muito tempo, não. Então, se eu fosse você, corria para maratonar, porque é muito conteúdo. E se você não assistir uma aula, você vai ficar sem entender nada. Vamos lá, vou colocar mais uma camadinha de massa, ó. Olha como ela encaixa certinho, tá vendo? Ó, sem dificuldade alguma. E volto a falar, se você trabalha com bolos de 10 centímetros de altura, esse daqui é a altura perfeita. O acetato tem 10 centímetros. E deu exatamente 10 centímetros, tá vendo? Só que eu já balanceei as minhas massas para bolos mais altos. Então, eu venho aqui, ó. Antes de molhar, eu vou só colocar o próximo acetato. Venho primeiro medindo. Corto. Gente, eu foco muito, né, para que vocês sigam o passo a passo, porque é um passo a passo que não tem como você errar. Não tem como, sabe? É a prova de erros, mas precisa fazer exatamente do jeito que eu tô fazendo. Tá? Você vai ter bolos em padrões maravilhosos. Ó, vou colocar outro acetato aqui, certo? E vou prender da mesma forma como a gente prendeu o outro bolo, da mesma forma como a gente prendeu esse aqui, tá? Ó. Prender a parte de baixo também. Prendi, ó, tá vendo? Vamos continuar. Não aperto ainda, tá certo? A gente só aperta no final. Molho. E vamos lá com o recheio. Primeiro, a gente faz aquela barreira de contenção, tá? Pra poder a geleia não vazar. Se você não for usar geleia, não precisa assim fazer essa preocupação na barreira, tá? Vai colocando normal. E outra coisa importante pra falar, tá? Pra deixar super claro. Tô usando pouco recheio no meio por conta da geleia, que a geleia vai completar esse pouco, tá? Se eu não fosse usar a geleia, eu ia colocar o meu recheio na mesma grossura. Usando o bico, se caso você for usar, você vai colocar na lateral, no meio, tá? Normal, tá bom? Se você não fosse usar a geleia. Como a gente tá usando aqui um bolo com geleia, então eu tô colocando essa camadinha, né, mais fininha na parte de dentro, mais grossa na parte de fora, tá? Ó, eu coloco esse pouquinho aqui a mais, novamente eu falo, porque... Opa, até subi aqui um pouquinho, ó, me empolguei. Porque eu estou usando pouco recheio no centro, tá bom? Pra ficar claro pra vocês. Ó, aqui eu coloco menos, porque eu coloco mais baixinho. Então, acaba indo menos recheio, né? Vou finalizar colocando mais geleia. A gente, na geleia, a gente não pode colocar tanta geleia, sabe por quê? Porque fica muito enjoado. Apesar dela ser azedinha, mesmo assim, né?
vou colocar só um pouquinho aqui de recheio, pra não vazar essa geleia aqui. Né? Eu tenho muito cuidado com essa questão de vazar a geleia, porque realmente é algo que a gente tem que ter cuidado, fazer do jeitinho certo, né? Coloco agora o último disco, ó. Só encaixar direitinho no acetato que dá tudo certo. Ó. Encaixei, tá vendo? Depois que eu encaixei, eu pressiono pra gente fazer aquela prensagem, ó. Se você observar direitinho aí no vídeo, você vai ver a massa descendo, juntando, o recheio expandindo um pouquinho. Tá vendo? Porque tá prensando. Mas você não vê geleia vazando, né? Nem nesse bolo, nem no outro, você vê geleia vazando. Prontinho, ó. Prensei, tá vendo? Ó, o acetato segura a minha massa, não deixa que ela vá pra nenhum lugar, né? Vou finalizar aqui com calda. Ó, essa daqui demorou um pouquinho mais pra absorver, né? Porque a calda pode estar um pouquinho mais grossa. E como é a parte do fundo, né? Tem sempre uma barreirinha. Então, deixa aqui ela escorrer. Escorrer não, absorver. Certo? Ó, rapidamente já absorveu, tá vendo? Prontinho. Vamos finalizar. Como que a gente finaliza? Colocando o plástico filme, tá? Pra não pegar cheiro de geladeira, né? Pra não ressecar a minha massa. Então, vem aqui, ó, embalo bem no plástico filme, certo? Deixa eu limpar agora aqui a minha mesa. Prontinho, bolos montados, estruturados, prensados. Agora eles vão pra geladeira, como eu falei, descansar. Eu vou deixar 12 horas, tá? Mas você pode deixar 6 horas também. Menos que isso, não aconselho nem fazer o bolo, tá? Por isso que a gente não pode pegar encomenda de última hora. E aí, vamos lá para a parte de congelamento do bolo pronto, né? Como eu falei para vocês que eu iria ensinar para vocês. Desse jeitinho que tá aqui, ó, eu só iria embalar mais vezes no plástico filme, certo? Para deixar bem embalado. E dessa forma aqui, iria para o meu freezer ou o meu congelador. 30 dias é o tempo, assim, limite que a gente pode deixar o bolo todo recheado, tá? E aí, se o meu cliente me liga de última hora e pergunta se eu tenho um bolo em 1 hora, eu tenho. Você tem um bolo? Tenho sim. Posso lhe atender. Só que eu só tenho bolo, no caso aqui, né? Só tenho bolo de 15, né? De massa de chocolate e recheio de 4 leites com geleia de morango. Esse eu consigo te entregar para hoje mesmo, tá certo? Entendeu? Aí você já segura a encomenda. Não faça um bolo do zero. Se você tiver que fazer um bolo do zero para entregar de última hora, é melhor você perder a encomenda do que você arriscar o seu nome, a sua carreira, seus estudos, tudo que você batalhou para chegar até agora, você vai, né, perder. Então, dessa forma aqui, ó, tá? Quando você tiver de boa aí na sua casa, faz um bolo e congela. O bolo que mais sai, porque sempre tem aquele bolo que mais sai. Então, pega aquele bolo que mais sai, faz ele no tamanho de 20 ou no tamanho de 15, que são tamanhos que mais saem. Como eu dei pra você aquela dica na aula passada, eu faria só de 20, né? E deixa ele pronto no seu freezer. Vai aparecer uma encomenda. Vai aparecer. Posso te garantir que vai aparecer. Certo? Então, é assim que a gente pode congelar. E aí, como faz pra gente descongelar? Pra gente descongelar, você vai tirar esse bolo e vai, se você tiver tempo, tá? Se você tiver tempo, você vai colocar ele na geladeira, na parte de baixo, de um dia pro outro. Se você não tiver tempo, você pode tirar ele do seu freezer, colocar na sua bancada e deixar que ele descongele. Você não vai desembalar para poder decorar antes dele estar totalmente descongelado, tá certo? Isso é muito importante. Tem que estar totalmente já descongelado para você desembalar, porque senão vai entrar água no seu bolo, não vai ficar legal, tá certo? E aí você, depois dele descongelado, é só você decorar e entregar para o seu cliente, tá bom? Então é dessa forma como a gente congela o bolo pronto. Você já aprendeu como congelar a massa, como congelar o recheio e agora como congelar o bolo pronto.
certo? E agora eu não vou congelar os meus bolos, eu vou apenas deixá-los na geladeira descansando. Pronto, e aí é o script. Gente, eu tô realmente extremamente feliz com essa aula, tá? Porque eu pude te ensinar um passo muito importante na hora da confecção de um bolo, tá? Que é a estruturação, é a maneira correta. Não adianta de nada você fazer uma massa fofinha, um recheio generoso, colocar uma calda que deixa o seu bolo bem molhadinho. Nada disso vai importar. Vocês lembram, né? Daquele bolo que eu fiz lá no começo, que nada deu certo, tudo deu errado e as pessoas riram de mim? Então, eu pulei todos esses passos. Então, eu não quero que você cometa esse mesmo erro, tá certo? Combinado, né? Não vai pular passo nenhum, certo? Bom, aqui na aula de hoje você aprendeu a montar e estruturar da forma correta. Entendeu também que o tempo de descanso ele é extremamente importante nessa etapa, né? Agora é só esperar, porque na aula de amanhã é hora de aprender de uma vez por todas a mexer com chantininho. E eu sei que vocês estavam esperando muito essa aula, né? Vou te ensinar a dominar o chantininho. Você nunca mais vai sofrer com chantininho mole, com chantininho amargando, ou se não, desabando, enfim. Nenhum desastre mais vai acontecer com seu chantininho se você prestar bastante atenção no que eu vou te ensinar. Então não perde, tá? A aula de amanhã às 18 horas aqui no canal. Vai ser a sua chance de virar o jogo com esse chantininho. E agora que a nossa aula tá chegando no fim, se você gostou dessa aula e de alguma forma ela foi útil na sua trajetória, ela foi bênção na sua vida, então eu vou te pedir duas coisas bem simples e rápidas, que eu sei que você já sabe até o que é, né? A primeira é para você deixar o seu comentário aqui abaixo, quando acabar o vídeo, quando acabar a aula, você deixar o seu comentário aqui. Eu quero saber o que você achou dessa aula, eu quero saber um pouco sobre você, como você conheceu o canal, enfim, eu quero conversar com você, eu quero trocar esse papo. A segunda coisa, vocês também já sabem o que é. Não vai embora sem deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal e também compartilhar essa live. Eu quero aí, no mínimo, aí umas 10 pessoas dos seus contatos aí que você compartilha, uns 10 grupos de WhatsApp, no mínimo, viu, minha gente? É fácil. Bom, brincadeiras à parte, compartilhem sim, tá certo? Deixem like, se inscreve no canal, entra no grupo VIP, são muitas coisas que eu tenho falado com vocês aqui e você não pode ficar de fora de nenhuma delas, tá? Um grande beijo dessa refinada que está super feliz com essa imersão e a gente se vê na próxima aula e eu já estou mega ansiosa. Um beijo, refinados!